Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo William Berg e hoje vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar da divisão, tá certo? Vamos lá? Primeiro, a forma algébrica da divisão, tá certo? A gente tem o A, B, C e D, que são números e pertencem ao conjunto dos números reais, tá certo? A gente vai organizar eles nessa maneira aqui e aí a gente vai realizar a divisão, tá bom? Vamos lá? O A, ele vai representar o número que a gente vai dividir, tá certo? Ele se chama dividendo e fica do lado desse símbolozinho aqui, tá? O B é o número pelo qual a gente vai dividir o A, tá certo? E ele se chama divisor. Ele vai ficar dentro desse símbolo, tá certo? O C, que fica abaixo desse símbolo, ele se chama quociente e ele é o nosso resultado, tá certo? O resultado da divisão, tá bom? O que acontece aqui na divisão? A gente vai ter que encontrar esse C aqui, um número, tá bom? Em que a gente multiplicando ele pelo B, a gente vai conseguir chegar no número A. Ou então, próximo ao número A. E aí a gente vai colocar esse resultado aqui abaixo do número A e vamos fazer a subtração, tá certo? A gente vai obter um resto. Se for zero, aí a divisão está concluída, tá certo? Mas aí, se sobrar alguma coisa, a gente vai repetir os mesmos passos para o resto que sobrou, tá certo? Até chegar em zero. Vai acontecer em um caso em que não chegaremos. Esse caso é da dízima periódica, tá certo? Agora vamos aos símbolos da divisão. Vamos lá. Ó, a divisão pode ser caracterizada dessa maneira, dessa e desta, tá? Um traço entre dois pontos, tá bom? Um traço na diagonal e um traço na horizontal, tá? O A sempre vai vir primeiro, tá certo? E o B vai vir depois, tá? Nesse caso aqui, o A está em cima e o B está embaixo, tá certo? Vamos a um exemplo para entender melhor como a divisão funciona? Vamos lá? Ó, eu tenho 14 dividido para 2 aqui, tá certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir cada elemento do número A pelo número B aqui, tá bom? E aí a gente só vai conseguir fazer isso se cada elemento for maior do que o B. Se for o contrário, aí a gente vai ter que considerar mais uma casa e assim aumentando o número até conseguir um número maior que B, tá certo? Vamos lá aqui o exemplo. Ó, primeiro elemento, tá bom? Da esquerda para a direita. Ó, o primeiro elemento de A é menor que B, tá? Ou seja, a gente tem que considerar mais uma casa e o número vai aumentar. E agora, a gente considerando mais uma casa, ficaremos com 14. E aí 14 é maior que B. Então conseguimos fazer a divisão, tá certo? E aí, qual é o número aqui embaixo? O C, que a gente multiplicando o B que está dentro, vamos chegar no A que está aqui. Exatamente, o número 7, tá? Ó, 7 vezes 2 é igual a 14. Aí a gente vai fazer o quê? Uma subtração, tá? 4 menos 4 é 0. 1 menos 1 é 0. A gente chegou no resto em que é 0. Então nossa divisão está concluída, tá bom? Nesse caso, não sobrou nada para a gente dividir. E o resultado é 7, tá certo? Agora, vamos aos casos especiais. Vamos lá? O primeiro caso é quando A é menor que B, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai adicionar um 0, em C, tá certo? Aquele número que está embaixo, tá certo? E é o nosso resultado. E também a gente vai acrescentar um 0 no número A, tá certo? E aí o segundo caso é o seguinte, quando A é menor que B, novamente, por uma segunda vez, tá certo? Ou então terceira, e assim sucessivamente. O que vai acontecer nesse caso? A gente vai só adicionar mais 0 em A, tá certo? Até que ele consiga ser maior do que o B e a gente consiga realizar a divisão. Vamos ver no exemplo em que eu trouxe e a gente consegue enxergar isso? Vamos lá? Ó, eu tenho A menor que B. O que eu vou fazer? Adicionar 0, em C. C não é aqui? Certo. Adicionei 0, e agora adiciono 0 em A. Quem é o A? É 1. Adicionei um 0 aqui, tá? Então, temos 10 agora. Conseguimos dividir por 6. Conseguimos. Aqui, o número vai ser 1, ó. Multiplicando por 6, vai dar 6, tá? Fazemos a subtração e 0 menos 6 não conseguimos. Então, toma emprestado aqui, tá? E deixa o número aqui. Aí aqui vira 10. 10 menos 6 é 4. E 1 menos 1 é 0. Ficamos com o resto de 4. Então, a gente vai ter que continuar
os passos de novo, tá? Do mesmo jeito, 4 dividido para 6 é menor, então a gente vai ter que fazer o quê? Agora foi pela segunda vez, observe. E a gente vai ter que fazer o quê? Adicionar 0 em A, tá? Quem é o A agora? É esse aqui, tá? O 4. Aí adiciona 0, tá certo? E agora ficou maior do que B. Fazemos o que agora? Qual é o número aqui? Será o 6, porque 6 vezes 6 é 36, tá certo? E aí fazemos a subtração e conseguimos os resultados, ó. 0 menos 6 não conseguimos. 1 emprestado, viramos 10 aqui. 10 menos 6 é igual a 4. E 4 menos 4 é igual a 0. Repetiu, professor? Exatamente. A gente não vai conseguir chegar no 0. A gente sempre vai chegar nesse 0,4. E aqui a gente vai ficar com 6. 6 reticências, tá? Por quê, professor? Porque esse é um caso de uma dízima periódica, tá certo? Aí você conseguiu enxergar o caso em que A é menor que B, em que A é menor que B uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, tá certo? E além disso, demos de cara com uma dízima periódica, tá certo? Agora, vamos para o caso com a vírgula. Vamos lá? Ó, a gente vai deslocar a vírgula N elementos depois para a direita, tá bom? Tanto em A como em B, a fim de eliminar o número com vírgula, tá certo? Vamos lá. Temos 0,5 dividido para 2, no exemplo que eu trouxe, tá? O que a gente vai fazer? Deslocar essa vírgula para a direita em A, tá? Vamos deslocar. Aí a gente já não tem mais número com vírgula, mas a gente também faz isso no número B, tá? A vírgula estava aqui, entendeu? Então ela vai passar um elemento, tá bom? Quando fica vazio, a gente preenche com o 0, tá? Vira o número 20, tá certo? Aí agora a gente tem o número 5, tá? Dividido por 20, entendeu? Aí vamos fazer o quê? Dividir 5 por 20. E chegamos naquele caso em que A é menor que B. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar 0 em C, 0, em C, e adicionar 0 em A, tá bom? Ficamos 50 dividido para 20, que aqui vai dar 2, tá bom? 2 vezes 20 é 40. Fazendo a subtração, a gente vai ver que temos um resto de 10. E aí, o 10 é menor que 20. Pela segunda vez, sendo menor novamente, a gente vai acrescentar apenas o 0 em A, tá? No novo A, que era 10, virou 100. E 100 dividido para 20 é 5, tá certo? Ó, 5 vezes 20 é 100, tá certo? Fazendo a subtração, chegamos ao resultado de 0, tá certo? E então, o resultado dessa divisão de número com vírgula é 0,25. Basicamente, estes são os casos para divisão. Eu agradeço a sua presença e até a próxima aula.